Olá, meu aluno. O tema da aula de hoje é licitação. Vamos para o estudo da licitação, que está previsto no artigo 37, inciso 21. Sabemos que o artigo 37 da Constituição é de observância obrigatória para toda a administração pública, federal, estadual, distrital e municipal. Vamos trabalhar a base legal da licitação. Sabemos que a previsão constitucional está no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Mas a licitação, ela veio a ser fortalecida pela Lei 8.666 de 93. Essa é a lei que trata das normas gerais sobre licitação. Vamos trabalhar também a Lei 10.520 de 2002, que é a lei que veio a estabelecer o pregão. Dentro do artigo 37 da Constituição, o inciso 21 diz o seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Dentro desse inciso do artigo 37, nós conseguimos extrair vários princípios explícitos e princípios implícitos da licitação. A Lei de Licitação 8.666 de 93 é uma lei que vem trazer normas gerais sobre licitação. E alguns pontos são fundamentais para que você consiga acertar a sua questão em concurso público. Vamos dar uma olhada no rol de princípios explícitos que vem incorporado na Lei 8.666. O primeiro princípio é o princípio da isonomia. O princípio da isonomia, ele diz que deve ser dado tratamento isonômico, ou seja, tratamento igualitário a todos os concorrentes que participam da licitação. O princípio da isonomia, ele diz que é o princípio mais importante, é o princípio que norteia a Lei 8.666 de 93. Por isso, as questões de concurso, como CESP-UNB, ESAF e outras bancas, batem muito nesse ponto. Eles costumam perguntar: é correto afirmar que o princípio mais forte, o princípio que norteia toda a licitação no ordenamento jurídico brasileiro, é o princípio da isonomia? Se você marcar que está certo, você vai acertar essa questão. O princípio da isonomia é o princípio mais importante, ou o princípio norteador da Lei 8.666 de 93. O princípio da isonomia diz que você tem que dar a proposta mais vantajosa. Você tem que aceitar, e a administração pública tem que captar sempre a mais vantajosa. A proposta mais vantajosa não quer dizer que seja a proposta mais barata. É comum você confundir em questões de concurso o seguinte: eles costumam fazer exemplos e situações hipotéticas. Eles colocam, por exemplo, é correto afirmar que, segundo as especificações abaixo, podemos dizer que, Aí ele costuma trazer duas especificações. Por exemplo, a CESP-UNB, nos concursos do ano passado, costuma comparar situações de dois computadores ou duas situações de software. E diz o seguinte, que uma licitação saiu ao valor de 10, a outra licitação saiu ao valor de 12 e perguntava qual era a mais vantajosa. A mais barata não quer dizer que é a mais vantajosa. Por exemplo, imagine que a proposta de 12 tem um prazo de garantia muito maior, um prazo de garantia superior ao dobro. Você vai dizer que a mais vantajosa é aquela que, numa análise objetiva do caso concreto, traz mais benefício à administração pública. Então nós já sabemos, o princípio da isonomia está ligado diretamente à proposta mais vantajosa que a administração pública tem a captar. Vamos para o terceiro princípio, que é o princípio da legalidade. Quando a gente estuda o princípio da legalidade no artigo 37, a gente vê que ele tem duplicidade. O princípio da legalidade, ele pode estar tanto no artigo 5º da Constituição Federal, que vale para o particular. Lá, o particular só é obrigado a fazer o que a lei não proíbe.
ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. O que a lei proibir é travado ao particular. Já para a administração pública, ela só pode fazer aquilo que a lei determina ou autoriza. Faculdade do poder vinculado e faculdade do poder discricionário. Se não houver previsão legal na lei de licitação, você não pode licitar. O administrador público não pode comprar, não pode adquirir. O administrador público tem que ficar inerte em caso de omissão legislativa. Vamos passar agora para o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, também corroborado pelo artigo 37 da Constituição e previsto também na Lei 8.666, diz que o administrador público, na hora de captar qualquer tipo de bem e serviço, deve ser totalmente impessoal. Deve tirar de dentro da análise da licitação qualquer tipo de vantagem pessoal. O próximo princípio é o princípio da moralidade. O princípio da moralidade está intimamente ligado com a probidade administrativa. Toda vez que o administrador público, ao fazer uma licitação, age com falta de probidade, ele pode responder pela Lei 8.429 de 92, que é a lei de improbidade administrativa. O princípio da moralidade é norma geral para toda administração pública, seja ela federal, estadual, municipal e distrital. E lembrando que a Lei 8.666 de 93 não é uma lei federal, é uma lei nacional de observância obrigatória para todos os entes da administração pública. Corroborando o princípio da isonomia, aonde nós trabalhamos que o princípio da 8.666 de 93, ele se baseia em dois princípios fundamentais, que é a isonomia e a proposta mais vantajosa, temos aí o princípio explícito da igualdade. O princípio da igualdade é sinônimo de princípio da isonomia. Na igualdade entre as partes, a gente tem que dar tanto prioridade a quem está chegando para licitar, como igualdade também em condição social. Não podemos desprivilegiar, por exemplo, o pequeno e médio empresário. Isso vamos ver na sequência. O próximo princípio é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade diz que toda licitação deve ser pública, ou seja, deve ser publicada em diário oficial e deve ser tornada pública. Sabemos já que, por decisão do STJ, tornar público hoje no Brasil é colocar na internet. Então, todo tipo de licitação, seja na União, nos estados, no DF, no município, o princípio da publicidade deve ser corroborado por publicação em diário oficial e também tornar acessível, tornar público. O princípio da probidade administrativa. Aqui nós temos um cerne da questão, um ponto fundamental em concurso público. Lá no artigo 37 da Constituição, nós temos o princípio da moralidade administrativa, que também está previsto na Lei 8.666 de 93. Só que para a Constituição Federal e para os deveres gerais do administrador público, probidade administrativa em normas gerais é tido como dever do administrador público. Só que dentro da Lei 8.666 de 93, especificamente, probidade administrativa é tido como princípio. Então você tem dois tipos de questões. Você tem questão que trata, é correto afirmar, que é um dever geral do administrador público a probidade administrativa. Correto. É correto afirmar que dentro da Lei 8.666 de 93, ou consoante com a Lei 8.666 de 93, probidade administrativa é tido como princípio. Correto também. Fora da 8.666 de 93, probidade administrativa é dever. Dentro da lei de licitação, ela é princípio. Temos agora o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Vinculação ao instrumento convocatório diz que o administrador público e o particular fica preso ao que está determinado no edital da licitação, por exemplo. Você não pode fugir das normas gerais da licitação. O que foi previsto no edital tem que ser obedecido. Os critérios técnicos, os prazos e as responsabilidades, tanto da administração quanto do particular. Então, a vinculação ao instrumento convocatório vincula tanto a própria administração quanto o particular. O próximo princípio é o princípio do julgamento objetivo. O princípio do julgamento objetivo. A doutrina diz que não tem como fugir um critério de subjetividade. Por exemplo,
Como avaliar a proposta mais vantajosa? Lembrando que os dois princípios norteadores gerais da 8.666 é o princípio da igualdade, da isonomia, e também aquele que escolhe a proposta mais vantajosa para a administração. Como nós vamos julgar a proposta mais vantajosa? Não tem jeito. Há que se ter um critério de discricionariedade na hora do julgamento. Um computador vale 10, o outro vale 12. O que vale 12 tem 2 anos de garantia e o que vale 10 tem 1 ano e 6 meses. Como avaliar a proposta mais vantajosa? Há que se ter um critério mínimo, de acordo com a doutrina, de subjetividade. Mas ainda assim, o princípio norteador da 8.666 de 93 é o julgamento objetivo. Ou seja, as decisões na hora de comprar, alienar bens e serviços através da licitação têm que ter caráter objetivo, avaliação documental e prática para uma proposta mais vantajosa para a administração pública. Terminamos assim os princípios explícitos da 8.666 de 93. Vamos passar agora para, de acordo com a doutrina majoritária, classificar os princípios implícitos. Isso mesmo, aqueles princípios que não estão escritos diretamente no texto, ou estão escritos diretamente no texto, mas não estão previstos como princípios. E os autores, os doutrinadores, eles tiram e capacitam esses pormenores como sendo princípios implícitos, ou seja, são de observância obrigatória na hora de se licitar. O primeiro é o princípio da competitividade. O professor Eli Lopes Meirelles classifica que esse princípio implícito é de observância obrigatória. Há que se dar formalidade e mecanismos para que o particular consiga competir na hora de licitar. Até porque é daí que se irá extrair a proposta mais vantajosa. Segundo princípio implícito, sigilo nas propostas. Lembrando que o princípio principal explícito é o princípio da publicidade. O sigilo das propostas somente até a abertura dos envelopes. Sim, você solta a carta convite ou o edital. As pessoas apresentam as propostas. Aquela proposta é sigilosa somente até a abertura. Abriu os envelopes com as propostas, essas devem ser expostas a todos os populares, para obedecer o princípio da publicidade. Então, lembrando, princípio explícito da publicidade, princípio implícito, sigilo das propostas, mas somente até a abertura das mesmas. Próximo princípio implícito, a adjudicação compulsória ao vencedor. O que é a adjudicação compulsória ao vencedor? Imagine que eu sou administração pública e você, meu aluno, está em casa, é o particular que quer licitar. Então, você e mais 2 particulares entram com as propostas para licitação. Vocês vão analisar a carta convite ou edital, vocês vão se classificar em caráter técnico e vão entrar com as propostas. O A, o B e o C. E eu sou administração. Eu pego, abro as propostas. A proposta que for mais vantajosa para a administração, após ser garantido, claro, a competitividade e a igualdade entre os participantes, eu vou extrair aqui um vencedor. Quando eu extraio o vencedor, aí vem a adjudicação compulsória ao vencedor. A adjudicação compulsória ao vencedor diz o seguinte: você, meu aluno, ganhou a licitação e eu, que sou administração, estou vinculado a você e você vinculado a mim. Só que a minha vinculação é baseada na supremacia do interesse público sobre o privado. Eu não sou obrigado a comprar de você, mas num prazo de 60 dias, se eu, administração, quiser, você é obrigado a vender para mim. Nesse prazo de 60 dias, você fica obrigado a fornecer tudo aquilo que você prometeu nas propostas, inclusive o que tange a situação financeira, quantitativa e qualitativa das propostas. Imagine que nesse prazo de 60 dias, lá no último dia, com 59 dias, eu, administração, chego para você e falo: particular, agora eu quero comprar o objeto da licitação. E você chega para mim e diz: olha, eu não posso mais, administração, porque eu pensei que você não ia comprar e eu não poderia ficar com as mercadorias estocadas. Você acaba de cometer uma falta. Porque pelo princípio da adjudicação compulsória ao vencedor, você, particular, que licitou com a administração, fica obrigado, num prazo de 60 dias, a fornecer tudo aquilo que você prometeu. Então, se você não conseguir entregar, você vai cometer uma falta. Essa falta vai ser punida pela administração. Só que você, particular, mantém um vínculo jurídico específico comigo, licitação.
Então, na hora de aplicar a penalidade, eu não aplico o poder de polícia, eu aplico o poder disciplinar. A administração pública punindo um particular que mantém um vínculo jurídico específico com a administração. Vamos agora para o princípio que é classificado pela doutrina como um dos princípios mais importantes implícitos da Lei 8.666, que é o formalismo. Dentro da Lei 8.666, não há que se falar em licitação informal. Toda licitação tem que ter caráter de formalidade, caráter documental, carta convite, edital, sempre o instrumento convocatório, todas as fases preliminares, as modalidades e a assinatura do contrato posterior têm que ter o caráter do formalismo. É um dos princípios implícitos mais indicados pela doutrina. Diante disso, terminamos os princípios explícitos e implícitos da 8.666 de 93. Lembrando que essa lei é a norma geral nacional que trata sobre licitações. Vamos agora para as modalidades. A primeira modalidade de licitação é a modalidade da concorrência. Lembrando que a concorrência tem algumas características básicas que vamos arrolar aqui. Mas já grave uma coisa, que é fundamental para acertar questões em concursos. A concorrência, independente do preço ou do objeto da licitação, sempre que for licitado bens imóveis, a modalidade é licitação. Não interessa se o valor é superior, se o valor é médio ou se o valor é baixo. Se for imóveis o objeto da licitação, a modalidade é concorrência. Ela possui algumas características. 1. Possui fase preliminar. 2. É considerada a mais complexa. 3. Admite qualquer valor. 4. É a mais competitiva. E 5. São para contratações de maior valor. Ela admite qualquer valor que, por exemplo, se for bens imóveis, seja qual for o valor, a modalidade é concorrência. A segunda modalidade é a tomada de preço. Os interessados têm que estar devidamente cadastrados. Aí está o macete das questões de concurso público. É que tem que estar devidamente cadastrado. Contudo, pelo princípio da competitividade, podem inscrever-se até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, da contratação e dos valores intermediários. Esse tipo de tomada de preço, ele tem uma especificidade, ele tem que ter cadastro. Então não esqueça, modalidade da tomada de preço é um macete diferente da modalidade que vamos ver agora, que é a modalidade convite. Ao final do bloco, eu vou fazer diferenças entre um e outro. O convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa. As contratações são aquelas de menor valor, no caso da modalidade convite. Permite, nas pequenas unidades administrativas, a substituição da comissão por um servidor formalmente designado pela autoridade competente. Vamos agora para a próxima modalidade, modalidade concurso. Concurso é aquele que prevê trabalho técnico, científico e artístico. Tem que tomar muito cuidado nessa modalidade concurso, porque quando nós formos ver a inexigibilidade, também vai bater o caráter técnico, científico e artístico. Só que lá na inexigibilidade tem que ter uma natureza singular. Aqui, o objeto da licitação não é natureza singular. Você tem competitividade. Você tem vários artistas que trabalham na mesma situação. O edital tem que ser publicado com antecedência mínima de 45 dias. O que determina a necessidade é a natureza de seu objeto, não o valor do contrato. Por exemplo, se você vai fazer uma pintura dentro de um museu, por exemplo, uma biblioteca nacional, ou uma biblioteca municipal ou biblioteca estadual, que é uma natureza diferente, é uma natureza artística, a regra é que a modalidade seja concurso. Agora, imagine que você vai fazer uma pintura no teto da Biblioteca Nacional, onde só existe um pintor que consiga reproduzir aquela arte que foi feita há muito tempo. Aí você não precisa fazer licitação, você entra na inexigibilidade, que veremos à frente. O julgamento, feito por comissão especial integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento de matéria em exame, servidor público ou não.
Essa daí foi a modalidade convite. Vamos agora para a modalidade leilão. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda a quem ofereça o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação de bem. Bens imóveis, produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Para bens imóveis, o valor é até R$ 650 mil. Lembrando que todas essas modalidades estão previstas na Lei 8.666 de 93. Vamos agora para a próxima modalidade, só que essa não está previsto dentro da Lei 8.666. Está previsto na Lei do Pregão, 10.520 de 2002, que também é uma lei que regulamenta a licitação, só que essa lei é específica para o pregão. 1. É a sexta modalidade de licitação. 2. Pode ser utilizado para qualquer valor de contrato. 3. Considerado pouco complexo. 4. Permite lances verbais. 5. Não se leva em consideração o vulto do contrato, o valor da contratação, mas sim a característica dos bens ou serviços, que devem ser comuns, simples e rotineiros. 6. O tipo de licitação é sempre o de menor preço. 7. Não se exige capacitação técnica especializada. Tanto a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão utilizar essa modalidade. Temos agora a modalidade da consulta. Essa modalidade ela está prevista para as agências reguladoras, dentro da Lei 9.472 de 97. A modalidade consulta está prevista na Lei 9.472 de 97, a mesma que criou a Anatel. É uma modalidade prevista apenas para as agências reguladoras. A lei diz que a consulta é a modalidade de licitação adequada para a contratação de bens e serviços, não classificados como comuns, que não sejam obras e serviços de engenharia civil. Vale para todas as agências reguladoras federais. Lembrando que as agências reguladoras federais têm a natureza jurídica de autarquia em regime especial. Nessa situação, nós terminamos as modalidades de licitação. Trabalhamos, assim, as modalidades previstas na Lei 8.666 de 93, trabalhamos as modalidades previstas no pregão e trabalhamos as modalidades previstas na consulta. O tópico agora é dispensa de licitação. Vamos trabalhar a dispensa de licitação e a inexigibilidade de licitação. A dispensa de licitação, ela comporta duas situações: as licitações dispensáveis e a licitação dispensada. A licitação dispensada, ela está prevista dentro da Lei 8.666 de 93, lá no seu artigo 17, inciso 2. São situações em que a administração pública fica obrigada a não fazer licitação. É obrigado, por força de lei, a não ter licitação. É uma forma vinculada. Já na licitação dispensável, na Lei 8.666 de 93, está previsto no seu artigo 24. Ali é caráter de discricionariedade. São certas situações em que a administração pública pode ou não fazer licitação de acordo com a conveniência, oportunidade. É um mérito administrativo. Vamos trabalhar duas situações. Vamos trabalhar a situação da licitação deserta e a situação da licitação fracassada. A licitação deserta é aquela que há o chamamento pela administração pública através de edital ou carta convite e simplesmente não aparecem interessados na licitação. A licitação fracassada é aquela que aparecem interessados, mas nenhum tem o caráter técnico suficiente para poder assinar o contrato com a administração. Ou seja, aparecem concorrentes, mas ninguém tem o caráter técnico específico almejado pela administração pública. Vamos trabalhar agora a inexigibilidade de licitação. Lembrando que o artigo 24 trata das modalidades de licitação dispensável, aquela que você pode ou não fazer de acordo com o critério de discricionariedade. O artigo 25, que trabalha a inexigibilidade de licitação, é quando não houver inviabilidade de competição, ou seja, não tem como competir com determinada situação. Nós vamos ver uma a uma as situações de inexigibilidade. Lembrando que o artigo 25 é curto, então é fácil de você gravar.
O estudo do artigo 25 deve ser sistemático. Você grave o artigo 25 e a diferença vem automática para as formalidades de licitação dispensável. O artigo 25 diz o seguinte: é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial. Inciso 1. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou obra, ou o serviço pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. Desse inciso da Lei 8.666, tiramos a primeira formalidade de licitação, de inexigibilidade de licitação. Vamos agora para o inciso 2º. Para a contratação de serviço técnico enumerado no artigo 13 da lei, de natureza singular, com profissional ou empresa de notória especialização, vedado a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Dentro desse inciso 2º, tiramos uma formalidade excepcional. É aí que você faz a diferença entre a modalidade concurso e inexigibilidade. O caráter técnico-científico está tanto na modalidade concurso, como também na inexigibilidade. A diferença é que para o artigo 25, inexigibilidade, tem que haver natureza singular. O que é natureza singular? Imagine que você tem uma biblioteca nacional, como no exemplo. Imagine que lá em cima seja feito uma obra de arte, uma pintura, que um autor ou um pintor de renome tenha feito há vários anos. Imagine que somente uma pessoa no mundo consiga reproduzir aquilo. Não tem como ser feita a licitação, porque ali é uma natureza artística, mas de natureza singular. Então está aí a diferença entre a modalidade concurso e a inexigibilidade de licitação. Vamos passar agora para o inciso 3 do artigo 25. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Ali também nós temos uns detalhes do inciso 3º, que é modalidade de artística ou científica consagrada pela opinião pública. Então, o artigo 25 é de fácil concatenação, você só precisa gravar o inciso 1, 2 e 3 e fazer as diferenças entre as modalidades de licitação. Lembrando que o artigo 24 é aquele que você abre com critérios de discricionariedade. Você pode ou não fazer a licitação. O 17 é de natureza dispensável ou natureza dispensada. É aquele que você não tem como fazer licitação por obra da própria lei. A lei determina que no artigo 17, inciso 2, você não deve fazer a licitação. E no artigo 25 é aquele que trabalha a inviabilidade de competição. Então trabalhamos aí todos os princípios explícitos, princípios implícitos, as modalidades, trabalhamos licitação dispensável, que você sabe também que é uma das vertentes de licitação dispensada, que se divide entre dispensa de licitação e licitação dispensável, e trabalhamos com você a inexigibilidade de licitação. A dica para estudar licitação no que tange a concursos como Polícia Federal, Rodoviária Federal, os tribunais, analista, todos os concursos da CESP-UNB, FCC, ESAF, FUNRIO, Cisgran-Rio, é você ter na cabeça que 99% das questões se situam entre os princípios explícitos e implícitos, se situam no artigo 17.2, que é a dispensa de licitação, o artigo 24, que é a licitação dispensável, e também o artigo 25, inexigibilidade de licitação. Nessas duas últimas, o macete é gravar o artigo 25 inteiro, porque geralmente as questões trazem a diferença entre o artigo 24 e 25. A CESP-UNB costuma cobrar. É correto afirmar, dá o caso concreto e diz que é uma das formalidades de licitação dispensável. Só que ela costuma trazer o texto do artigo 25, o inciso 1, 2 ou 3, para confundir você entre inexigibilidade de licitação e licitação dispensável. Então, bons estudos. A lei de licitação, ela necessita obrigatoriamente que você leia o texto da lei,
porque grande parte das questões estão situadas no bojo do texto da lei.